Fala, gente boa! Bom, primeiramente aqui vai um vídeo, tá? Só um pouquinho. Como não poderia deixar de ser aquelas chatíssimas, chatérrimas propagandas, né? Mas aguardem só um instante. Problema, gente. O mau cheiro provocado por um animal em decomposição tem incomodado moradores da rua Colomb, aqui em Joinville. O problema é que não é um bicho pequeno, fácil de ser recolhido. Pois é um cavalo. E aí a comunidade já não sabe mais a quem procurar para retirar a carcaça que está no terreno, que fica inclusive bem perto de residências. Olha só. Olha só, minha gente, eu estou aqui na rua Colomb, uma das principais entradas da cidade de Joinville. Pois é, uma rua antiga, tradicional. Ao entrar por essa rua, você agora tem algo a mais. Um mau cheiro terrível. E não é de esgoto, gente. É de bicho morto. Olha o cavalo morto lá, gente. Olha só que coisa maravilhosa, né, gente? Nesse terreno, às margens da rua Colomb. Os moradores estão incomodados Que porque coisa não sabem o que linda, fazer né? com o bicho. Exatamente isso. Já ligaram para a ouvidoria e não tiveram uma resposta. Eu estou aqui do lado de um dos moradores aqui, que mora aqui perto, aqui na rua Colomb. Você já ligou para a ouvidoria, já tomou alguma providência e não teve nenhuma resposta? Eu já liguei para a ouvidoria no 156, né? Mas assim, a gente paga os impostos, né? Só que a gente quer relatar alguma coisa e não tem jeito, sabe? Então tu liga para o 156, qualquer um pode ligar agora, que não tem ninguém para atender. Parece que tá todo mundo de férias ainda. Você sabe de quem é esse terreno aqui, não? Não sei, não sei. Inclusive tem a casa abandonada ali. E essa situação, ela está acontecendo há quanto tempo já? O cavalo morto aqui, eu ontem já Bom, passei, pessoal, mas o cavalo aqui- depois dessa reportagem maravilhosa, né? Do programa Balanço Geral da RIC TV, né? Agora voltou, né? Agora chegou o momento de voltar a falar, né? Do que interessa, né? Que é coisa antiga, né? A história de Joinville. Mas afinal de contas, por que eu mostrei essa coisa tão maravilhosa, esse acontecimento tão maravilhoso, né? Essa imagem, principalmente essa imagem maravilhosa que ocorreu lá na Rua Colomb. Bom, vocês irão entender. Bom, eu estava falando, né, sobre o nosso amigo Geert Olsen, né, o famoso norueguês assanhado, né, aquele que tinha duas famílias, uma no Brasil e outra na Noruega. Bom, eu tinha, num dos vídeos de 2 semanas atrás, eu disse que ele tinha um engenho de Araruta, né? Ele possuía um engenho de Araruta e que uma peça desse engenho hoje faz parte do acervo do Museu Nacional. Na verdade, tá? A profissão, ele era descrito, né? O nosso amigo Geert Olsen, ele era descrito pelos anúncios do jornal da época, o Colonization, como um construtor de moinhos. Ele não era dono de um moinho, ele era sim um construtor de moinhos, ou seja, ele era um carpinteiro. Na verdade, essa não era a única ocupação do nosso amigo Geert, tá? Além desse trabalho de marcenaria, né, no caso, de fabricar peças para moinhos, tá? Ele também criava e vendia porcos, ele era um criador de porcos. E não só isso, né, ele também era pedreiro, enfim, o que surgisse, ele aceitava, né? Ele não tinha apenas uma fonte, um trabalho, uma fonte de renda. Ele é, vamos dizer assim, um pau para toda obra, né? Ele exercia várias funções, várias ocupações ao mesmo tempo. E, inclusive, o Geert Olsen, ele chegou a fazer parte da Vertreterschaft, que é uma entidade sobre a qual eu falei meses atrás, que era também conhecido como um Conselho Comunal ou Associação dos Proprietários, como queiram. Essa Vertreterschaft, ou traduzindo a Associação dos Proprietários, mal e porcamente comparando, seria uma espécie de uma Câmara de Vereadores, uma associação de moradores. Esse que seria o termo, a definição mais exata, seria uma associação de moradores. E essa associação de moradores, ela tinha eu diria que uma espécie de uma conselho, uma espécie de uma câmara de vereadores, vamos dizer assim. Então, esses proprietários, esses moradores
da então colônia Dona Francisca, eles se reuniam, elegiam seus representantes, e esses representantes eles formavam uma espécie de uma Câmara de Vereadores, vamos dizer assim. E o Geert Olsen, ele, durante muito tempo, em várias ocasiões, ele chegou a fazer parte dessa, entre aspas, Câmara de Vereadores, né? Essa entidade, a Vertreterschaft, ela foi criada em 1855, caso eu não esteja enganado, e ela só veio a ser extinta em 1872, ou seja, 3 anos depois da emancipação política de Joinville. Então, mesmo tendo sido desmembrada de São Francisco e já sendo um município, essa entidade ela continua a existir durante mais 3 anos. E, repetindo, o nosso amigo Geert chegou a fazer parte dela. Repetindo, né, algo que eu até estava me esquecendo, essa associação de proprietários, né, ela era dividida por regiões. Então, cada região da então colônia Dona Francisca elegia seus representantes. Tá? Então, era algo bem organizado, muito bem organizado, por sinal. Tá? Mas, voltando, então, não dá para se dizer que o nosso amigo Geert ele tinha uma função, uma profissão específica. Ele exercia várias funções ao mesmo tempo. Tá? Ele era bem polivalente, vamos dizer assim, né? Bom, afinal de contas, por que eu mostrei ali a Rua Colón com aquela coisa, com aquela matéria tão maravilhosa do cavalo que estava apodrecendo? Na verdade, tá, algo que poucas pessoas sabem, tá, é que lá nos primórdios de Joinville, o que hoje é a Rua Colón, né, que eu mostrei ainda há pouco a vocês, tá? Essa é uma das ruas, uma das ruas mais antigas de Joinville. Inclusive, nos primórdios de Joinville, durante muito tempo, o que hoje é a Rua Colón, ela teve o nome de Neugiger Straße, ou seja, Estrada Giger Nova. Antes que vocês me perguntem por que Giger Nova, Giger, tá, é uma referência ao Arthur Giger. O Arthur Giger ele era o cônsul da então República de Hamburgo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, em um dos vídeos da semana passada, eu cheguei a comentar que só em 15 de maio de 1850 é que o governo imperial brasileiro reconheceu aquele contrato assinado entre o príncipe e a sociedade hamburguesa em 5 de maio de 1849. Então, a partir dessa data, 15 de maio de 1850, é que esse contrato entre o príncipe e a empresa passou a ter um valor oficial. E um dos que conseguiram que o governo brasileiro reconhecesse oficialmente a existência desse contrato foi justamente o Arthur Giger, na condição de, como eu disse ainda há pouco, de cônsul da então República de Hamburgo. Então, isso é uma referência a esse personagem, que foi muito importante nos bastidores, né? Ele era aquele típico personagem que agia nos bastidores, o Arthur Giger, né? Que acabou batizando durante muito tempo o que hoje é a Rua Colón. Mas por que eu estou falando da Rua Colón? O que a Rua Colón tem a ver com o nosso amigo Geert Olsen? Bom, justamente isso tem a ver com aquela peça que hoje faz parte do acervo do Museu Nacional. Bom, eu tinha dito que o Geert ele era dono de um museu, né? Ele era dono de um moinho de Araruta, né? Bom, na verdade, o dono do tal moinho, cuja peça hoje faz parte do acervo do Museu Nacional, era o Konrad Baumer, que era um suíço, um imigrante suíço. E o Konrad Baumer, ele vivia na então Estrada Giger Nova, o Giger Nova Straße, o que hoje é a Rua Colón. Inclusive, o Konrad Baumer, ele era um dos três maiores processadores, né? E o dono de um dos 3 maiores moinhos de Araruta de Joinville, né? Então, corrigindo essa informação que eu passei há 2 semanas atrás, o dono do tal moinho de Araruta não era o Geert, e sim o Konrad Baumer, esse suíço que vivia no que hoje é a Rua Colón, né? Por isso que eu mostrei para vocês
eu iniciei esse vídeo mostrando aquela matéria ali sobre a Rua Colomb, tá? Então, daí o motivo de eu ter mostrado aquele vídeo, né? Ter iniciado esse vídeo mostrando aquela matéria, tá? Bom, pessoal, o vídeo já está longo, né? E uma das coisas principais que eu deveria ter falado, né? Que eu estou deixando para trás, né? É o nosso amigo Luiz de Volsan, né? De Voisan, né? Esse o nome correto, né? Eu tinha dito de Volsan, não, é de Voisan, tá? O nome correto do nosso amigo, né? Bom, eu falarei, né? Como o vídeo já está longo pra caramba, né? Eu falarei sobre ele no vídeo seguinte, tá? Então, aguardem que tem mais informação boa aí para vocês, tá? Beleza? Então, até o próximo vídeo.